Boa noite, bem-vindos ao Poder Local. Hoje vamos falar sobre Odivelas e, para que não seja muito estranho a minha presença aqui, que não é habitual, o Luís Proença de facto teve uma situação particular complicada e não pôde hoje estar aqui para fazer o programa. Comigo, para este Poder Local, tenho, por parte do Partido Comunista Português, CDU, a Maria da Luz, são tudo caras habituais, o Miguel Chara Brasil pelo CDS, o Marco Pina pelo PSD e José Barão das Neves como independente, enfim, e presença habitual nestas nossas conversas. E hoje vamos falar sobre Odivelas, neste Poder Local, tendo como tema central aquilo que estes nossos companheiros de programa têm como questões prioritárias para o Conselho, e eu aqui vou pôr entre parênteses, no próximo mandato, eu ponho entre parênteses porque, em princípio, as questões prioritárias para o Conselho no próximo mandato devem ser questões prioritárias já hoje, portanto, mas que seja então assim as questões prioritárias para o próximo mandato. E para começarmos, eu vou dar a palavra ao José Barão das Neves, sem que antes eu não cumprimento a todos e vos agradeça a vinda e a presença em mais este Poder Local. Muito obrigado por estarem aqui assim e vamos iniciar a nossa conversa. José Barão das Neves, o pontapé de saída, isto não é nenhuma subjetividade, o pontapé de saída cabe-lhe assim. Boa noite, boa noite especial à Maria da Luz, já há algum tempo que não nos encontramos aqui, contrariamente ao Miguel e ao Marco, que têm todas as semanas me têm aqui acompanhado, mas também não é a primeira vez que nos encontramos. O tema é um tema prioritário, digamos assim, porque eu acho que nos tempos que correm, na minha opinião, a questão da ação social deverá ser a questão da prioridade das prioridades. E passo a explicar porquê. Nós estamos a atravessar um momento de crise, existem problemas graves nas famílias portuguesas e eu penso que toda a ação que a próxima autarquia tem para desenvolver de outubro deste ano a setembro de 2017 será com certeza uma ação focalizada nas questões da coesão social e da ajuda aos mais necessitados. Como existem uma série de intenções que são explanadas todos os anos, como dizia há pouco na sua introdução, eu penso que não é nenhuma novidade, deve ser uma continuação daquilo que tem vindo a ser algumas políticas. Eu acho que neste caso tem que melhorar muito algumas políticas. Nós estivemos aqui no último programa a falar exatamente sobre a ação social. Temos aqui hoje connosco a Maria da Luz, que mais do que ninguém nos pode ajudar neste tema, porque é uma técnica da ação social e, portanto, tem essa vantagem em relação ao meu conhecimento. De qualquer forma, permitam-me que vos transmita aqui algumas ideias que me parecem essenciais. A Câmara Municipal pode ajudar como? Conforme eu dizia há pouco, fazendo uma política de apoio às instituições de âmbito social. É importante esse apoio da parte da autarquia. Fazer políticas que, ao fim e ao cabo, tenham como o grande objetivo as famílias. No combate, nós já o fazemos, mas no combate àquilo que é a fome nas escolas, como eu disse há 8 dias atrás, ela não é de agora existe mais. Fazendo uma política de apoio aos idosos. É evidente que depois haverá aqui alguns setores onde teremos que reforçar, no caso, inclusivamente, das políticas da saúde e das políticas da habitação. Mas eu penso que o grande foco dos próximos 4 anos, se eu fosse Presidente de Câmara, que não me vou candidatar, portanto faço já aí essa comunicação em primeira mão, se eu fosse Presidente de Câmara, às vezes podia vir alguém que pensasse que eu ia ser Presidente de Câmara, mas não vou ser. Haverá aqui alguns nesta mesa que poderão eventualmente ser candidatos, eu não o sou. A declaração de interesse faz fica já isto explanado. Políticas sociais de habitação
é necessário acabarmos de uma vez por todas e criarmos políticas sociais, acabarmos de uma vez por todas, dizia eu e não terminei, com as barracas. Existem ainda alguns sítios onde a habitação não é digna, conforme devia de ser. Agora, eu, sobre esse aspecto, devo dizer que sou contra a criação de bairros sociais. Acho que a integração não se faz criando bairros onde vão-se pôr as pessoas todas que estavam nas barracas ali naquele sítio. Portanto, tem que haver um cuidado da integração com as outras pessoas, fazendo prédios aqui e ali, com o apoio da Câmara. Políticas de saúde. Tivemos recentemente, no caso da minha freguesia, inaugurou concretamente ontem, na segunda-feira, inaugurou na segunda-feira o Centro de Saúde da Póvoa de Santo Adrião. Era uma velha pretensão que nós tínhamos, e a questão dos centros de dia, que são essenciais hoje em dia para o apoio à terceira idade. Estas, não me esquecendo aqui também do apoio das crianças, a questão escolar, a questão das refeições, a questão dos livros gratuitos, por aí fora. Há aqui um conjunto de políticas, para mim, os próximos 4 anos seriam a prioridade das prioridades, que era a política da ação social. É evidente, depois não esquecendo um conjunto delas, que falarei mais à frente. Muito bem. Marco Pina. O Marco Pina também não vai ser candidato a Presidente da Câmara Municipal. Também não. Também não. Serei candidato à Junta de Odivelas, como já é sabido, mas não à Câmara Municipal. Exatamente. Bom, queria começar por cumprimentar todos os presentes aqui no painel, também cumprimentar quem nos está a seguir a partir de casa. Queria corroborar a preocupação que o Barão das Neves apresentou com as questões sociais. Efetivamente vivemos uma crise generalizada, quer no nosso país, quer no nível europeu, e nesse sentido as questões sociais são sempre questões muito, muito particulares e que teremos de ter alguma atenção para elas, porque efetivamente temos pessoas que necessitam de ajuda neste momento, e é pensar nessas pessoas que teremos que direcionar as políticas e as opções estratégicas de um município como Odivelas. No entanto, há questões transversais e que merecem também a nossa atenção e que terão de merecer a nossa atenção, mas eu, para que o município consiga agilizar uma estratégia e um plano de ação para fazer face às necessidades de um concelho como Odivelas, é necessário que o município tenha capacidade de resposta. E para ter capacidade de resposta, é necessário que o município tenha capacidade orçamental. E neste momento, como é sabido, Odivelas tem um problema de uma dívida a fornecedores de cerca de 18 milhões de euros. Muitos destes fornecedores são fornecedores de Odivelas e é que terão que ser dadas respostas nesse sentido de liquidação dessas dívidas para que consigamos cumprir com aquilo que foi acordado com as pessoas que nos forneceram esses serviços. Há mais de um ano? Não percebi, Miguel. Alguns há mais de um ano? Alguns há mais de um ano, ou bastantes há mais de um ano. Isto é um sinal de seriedade e de sermos condicentes com aquilo que é os nossos pressupostos e a nossa ação política, é cumprirmos com as nossas obrigações. E isto é uma resposta que teremos que dar, além de que, para além de contribuirmos para essas empresas que oferecem os serviços que estão à espera dos dividendos do serviço que nos prestaram, como é óbvio, e de correspondermos com esses mesmos serviços que nos foram prestados, este sinal terá que ser dado, mas esse sinal também é importante para que o município seja mais saudável orçamentalmente e, nesse sentido, para que possamos também dar respostas a este tipo de compromissos que temos que ser consequentes. É necessário que haja no município de Odivelas a respectiva consolidação orçamental para que tenhamos um município saudável e um município capaz de conseguir dar as respostas que as pessoas esperam, e é o fim para o qual os municípios foram criados e as autarquias foram criadas, quer dar respostas, uma resposta de proximidade junto das pessoas. É necessário que esses municípios tenham capacidade orçamental para fazer jus a essas necessidades que as pessoas apresentam, e essas necessidades são cada vez mais, porque, como disse há pouco, vivemos num momento de crise, e é nos momentos de crise que as pessoas recorrem a quem está mais perto delas, e sendo quer a junta de freguesia, quer os municípios, os órgãos que estão mais perto das pessoas, terão que lhes dar a resposta correspondente, e nesse campo isso é necessário... Isso tem implicações diretas na economia. Como é óbvio. Por isso eu digo que a liquidação das dívidas que a Câmara tem neste momento a fornecedores é, por um lado, uma situação que é de perfeita justiça, porque se os serviços foram prestados, terão as pessoas de ser ressarcidas pelos serviços que foram prestados, não é? Por outro lado, é a injeção de capital também na economia local, que vai permitir a dinamização económica no próprio concelho, e assim, um concelho, ou um município neste caso, que não é um município que corresponde aos seus compromissos,
é sempre um município que tem sérias dificuldades em diversos prismas, porque se eu acumulo uma série de dívidas a um conjunto de pessoas que prestam serviço a uma autarquia, começam-se a complicar as empresas e os prestadores de serviços, ou seja, vão começar a negar-se a prestar esse serviço a essas autarquias. Isto é tudo uma bola de neve, por isso é bom que tenhamos essa percepção de que é, efetivamente, é incontornável fazermos a liquidação deste tipo de compromissos que temos para liquidar. Este, por um lado, é uma prioridade que nós temos que ter no horizonte. A outra prioridade é, efetivamente, termos uma saúde orçamental que nos permita, quer liquidar estas dívidas que estão, neste momento, por liquidar, quer um conjunto de áreas que temos que dar andamento e que temos que dar respostas, porque cada vez surgem mais necessidades das populações para com a autarquia, e a autarquia tem que responder a essas pessoas que necessitam dessa resposta, e só uma autarquia com saúde orçamental é que poderá dar resposta às pessoas, e é para as pessoas que têm que ser focadas as políticas de uma autarquia como Odivelas, e nesse campo, esse para mim é uma grande preocupação, que o município consiga dar essas respostas, porque eu costumo dizer que para existir prioridades tem que existir município, e para existir município é bom que nós tenhamos a noção e os pés bem assentos na terra, que temos que cumprir com aquilo que são as nossas obrigações para que o município subsista e consiga dar as respostas que todos nós esperamos que consiga dar. Miguel. Muito boa noite a todos. Cumprimento Vossa Excelência, que já há muito tempo não tinha o prazer de ter a moderar Esta Excelência é um prazer estar aqui assim convosco. estes debates, Esta Excelência com é um essa prazer estar simpatia, aqui convosco. e portanto um cumprimento especial ao excelentíssimo moderador. Muito obrigado. Eu para... Não é merecedor, mas está bem. Pronto. Não, é altamente merecedor. Eu para... Ai, ai. Para começar, para responder ao tema de hoje, eu acho que eu gosto muito de enquadrar as questões, e acho que Odivelas tem variedíssimos problemas que derivam essencialmente de 4 fatores. Do crescimento abrupto que houve em Odivelas a partir dos anos 70, cresceu desmedidamente e muitas vezes de forma desordenada, sem que se tivessem criado as infraestruturas necessárias para acolher tanta gente e tanto prédio. A partir dos anos 90 começou mais o botão já mais organizado, mas desmedido, de forma desmedida. Penso também que houve um outro problema, foi que se quis o Conselho de Odivelas, quis sair de Loures, mas nunca se pensou o que é que se queria fazer naquele Conselho. Ou seja, quisemos Odivelas para Conselho, quisemos que fosse um Conselho, mas nunca ninguém pensou o que é que se queria fazer, o que é que se queria que Odivelas fosse. Portanto, conseguiu-se a anexação, houve umas promoções políticas e sociais muito simpáticas, houve pessoas que socialmente subiram muito, mas ninguém pensou objetivamente o que é que se queria de Odivelas. E como não se pensou o que é que se queria de Odivelas, Odivelas é gerido e vai sendo desenvolvido sem estratégia. Apagam-se fogos aqui e ali. E, portanto, todo este conselho que já era desordenado continua. Depois temos a conjuntura atual que, de facto, não ajuda e que não vai ajudar no futuro próximo, porque não vai haver, de certeza, dinheiro em abundância para fazer face a todas estas carências que hoje em dia somos capazes de detectar. E depois, por fim, o quarto pilar é a gestão autárquica, que é catastrófica. É um caos o que tem sido feito no Conselho. E, portanto, neste momento temos de dizer que a Câmara está tecnicamente falida. Uma Câmara que devia quase tanto como o dinheiro que tem, que executa durante um ano. E ainda assume uma dívida complementar com uma parceria público-privada que é igual, é superior já à dívida que tinha, ou seja, a Câmara neste momento está obrigada a pagar 120 milhões, quando de receitas já tem por ano à volta de 60, ou seja, deve o dobro do que aquilo que por ano é capaz de gerir, que dá-nos uma gestão autárquica desastrosa. E, portanto, com inúmeros atos de má gestão, como o pavilhão, as avanças desnecessárias, a degradação do património e por aí fora. E, portanto, nesta conjuntura, nós nos vamos confrontar com estes problemas e com estas causas que nós nos vamos encarar o próximo mandato. Eu acho que há
nós temos de trabalhar em duas vertentes. Uma, num plano de emergência. Temos que ter um plano de emergência para fazer face à atual situação. Não há como não dar. Tem que se criar condições para fazer face à atual situação, e que aí tem 5 vetores muito importantes, quanto a mim. E, por outro lado, tem que se projetar Odivelas para o futuro. Tem que, ao mesmo tempo que se está a tentar apagar o fogo que está a acontecer, digamos assim, temos que estar já a pensar o que é que Odivelas pode ser amanhã. E, portanto, é nesta conjugação de esforços que eu penso que a discussão que se deve colocar. E na parte de emergência, naquela parte que é mais emergente, eu destaco desde logo 5 prioridades. Primeiro, a gestão autárquica. A gestão autárquica tem que ser um exemplo. Um cêntimo é um cêntimo. Tem que haver uma preocupação máxima, o rigor máximo com a despesa. As pessoas não percebem, nem os próprios funcionários da Câmara percebem determinadas coisas, e, portanto, a Câmara tem que ser um exemplo em termos de gestão. Tem que se dar apoio à economia e ao comércio local, porque um dos maiores problemas que nós temos neste momento e que temos que enfrentar é o desemprego. É o desemprego. O desemprego subiu em Odivelas o dobro da média nacional, e, portanto, nós temos que dar apoio à economia, dar ferramentas à economia, para que a economia se cresça, para que não fechem mais lojas e para que abram mais empresas. Ao comércio local, que é o maior empregador do Conselho e que tem andado abandonado há anos. E depois temos que ter muita atenção aos desempregados, aos idosos e aos jovens. São 3 setores que eu colocaria como, em termos de número de pessoas afetadas, que eu penso que deveria estar a nossa prioridade no próximo mandato. Muito obrigado. Maria de Luz. Muito bem. Isto, quando se é o último a falar na ronda, digamos fácil, que há... Não sei, há algumas coisas que inicialmente não tínhamos pensado colocar e depois somos chamados um bocado a isso, não é? E muito brevemente, do que foi dito, eu só vou comentar um aspecto e depois, porque senão também é injusto da minha parte. Falou-se aqui da necessidade de Odivelas ter no fundo, a Câmara ter uma situação financeira adequada àquilo que são as necessidades do Conselho e àquilo que é a função e a atividade do município. E isto foi dito pelo representante do PSD. Eu não estou de todo aqui a representar a Câmara Municipal de Odivelas nem a defendê-la, porque o que se passa em Odivelas passa-se nos outros concelhos. Porque se há governo que mais penalizou a transferência de verbas para os municípios, foi exatamente este governo. E, portanto, este governo, que é formado, como toda a gente sabe, pela coligação PSD-CDS. E, portanto, a situação de estrangulamento em que as autarquias se encontram, obviamente que depois há aspectos inerentes à própria gestão, que também terão o seu contributo, mas esta situação de estrangulamento financeiro, o Governo tem muita responsabilidade na matéria. E, por exemplo, ao nível da educação e ao nível da habitação, há dívidas elevadíssimas do Estado para com, no caso, a Câmara de Odivelas e seguramente a outras também. Agora, há depois o outro lado da questão, que é as opções do ponto de vista da gestão do próprio município. E já aqui foi referido, porque realmente falar de prioridades foi dito e com toda a razão, falar de prioridades tem que se definir muito bem, prioridades em função dos recursos disponíveis que o município tem. E, portanto, as opções que foram sendo tomadas ao longo dos últimos anos, e agora aqui remetendo para o plano local, não ajudam em nada a saúde financeira do município. E não ajudam em nada, já que foi falada a questão da parceria público-privada. Eu sei que há quem, enfim, frequentemente diga, pois está bem, não tem outro argumento que não seja a parceria público-privada. A questão é que esta parceria público-privada está a levar todos os meses, está a retirar todos os meses dos cofres do município, no atual ano, à volta de 170 mil euros. E 170 mil euros por mês é muito dinheiro. 5 mil e tal euros por dia é muito dinheiro. E, portanto, há alguma tentativa de banalização do argumento de que a parceria público-privada foi um péssimo negócio que o município fez, ou uma péssima opção que o município fez, portanto, a tentativa de desvalorizar
o impacto que isto tem nas contas do município, é isso mesmo, é uma tentativa, porque ele tem realmente um impacto efetivo. E mais, E vai ter no futuro. e mais, e para além da questão da construção e do pagamento da renda a 25 anos, etc., nós temos já, do primeiro ano, cujos dados se conhecem, que foi 2012, o multiusos contribuiu para o déficit da municipália em 60 e tal mil euros, portanto, apenas num ano. Ou seja, nós temos uma renda mensal que ultrapassa os 100 mil euros só para o multiusos e temos depois uma gestão de uma empresa municipal que também tem a seu cargo o multiusos e, resultado desta gestão, há um saldo negativo que ronda os 60 e tal mil euros à volta disso. Quando, seguramente estaremos todos lembrados, a afirmação da Sra. Presidente que foi: o multiusos nunca será um centro de custos, mas sim um centro de receitas. E eu hoje gostaria de deixar a pergunta no ar. Afinal, o multiusos está a ser um centro de receitas para quê ou para quem? Daquilo que são, de acordo com os números, com os dados que temos, está a ser efetivamente um elevado centro de custos para os municípios de Odivelas. É porque depois o dinheiro não chega para aquilo que são, de facto, as prioridades, e algumas delas já aqui foram referidas. Mais à frente poderemos depois avançar mais alguns dados em relação a isto. Depois outra área que um pouco à margem destes temas, que é a questão do PDM. Odivelas é um concelho com 14 anos. Isso é verdade que nos primeiros 2 anos houve uma comissão instaladora e, portanto, digamos que tinha capacidades ou tinha portanto, funções delimitadas, era para instalar o município. Há pelo menos 12 anos em que há os eleitos com a responsabilidade para, enfim, definirem aquilo que são as estratégias e, neste caso, os instrumentos de planeamento do concelho. E nós chegamos ao fim de 12 anos de órgãos eleitos, porque a Comissão Instaladora foi um órgão nomeado para instalar o município, ao fim de 12 anos de órgãos eleitos, sem que o Conselho tenha um PDM. Portanto, tanto mal se fala da herança de Loures e, afinal de contas, Odivelas continua ainda com o PDM que foi criado, foi elaborado na altura pelo município de Loures. Sabemos agora que, entretanto, a proposta que existe teve um parecer, enfim, com algumas reticências, portanto, o processo não está ainda acabado ao fim de 12 anos e o PDM pode-se pensar, poder-se-á pensar, mas que importância é que isso tem para a vida das pessoas? Tem, porque o PDM define quais é que são as funções que cada uma das áreas tem, onde é que se fixam os equipamentos, quais são as áreas verdes, etc. Portanto, o PDM é fundamental para a organização e o ordenamento do território e para ter um território mais harmonizado, com melhor qualidade de vida ou não. E, portanto, tem-se estado um pouco a ir fazendo, digamos que remendos ao PDM, na medida em que, já estou a atingir o meu tempo, à medida que pontualmente aqui ou além vai sendo necessário e, portanto, não se compreende como é que não há um PDM ainda aprovado. Muita coisa terei mais para dizer, mas já percebi que nesta fase o tempo correu. E já lhe passou. Bom, depois desta ronda, eu notei da parte do Arandês Neves uma preocupação central relativamente às questões sociais. Da parte do Marco Pina, a questão das dívidas aos fornecedores e do pagamento atempado, da gestão dos pagamentos e ajudando a pôr a economia a funcionar. Eu recordo que só de juros de demora, um caso foi 1 milhão de euros que a autarquia teve que suportar, juros de demora. Miguel Serra Brasil, planeamento e ordenamento do território, planeamento que é um tema pelo qual Miguel Serra Brasil se vem batendo há anos, tanto quanto eu me recordo, e Maria da Luz, gestão também, PDM e planeamento também relativamente à organização do Conselho, enfim, à grande organização do Conselho. O Brandão Neves, na sua preocupação
com as questões sociais, lá o seu sítio, de que tanto gosta de recordar, aquela magnífica Póvoa de Santo Adrião, tem lá um novo equipamento, que é a Santa Casa da Misericórdia, que já está a funcionar, e está a funcionar a 40%, segundo me disse hoje o Sr. Provedor, mas que já está a funcionar, enfim. Já está a funcionar. Já está a funcionar. Só agora está a funcionar. Pois, o já está é só agora está a funcionar. Teve muitos meses fechado. Agora, André Neves, vamos regressar assim? Vamos, e eu, se me permite, esta questão, dizia há pouco a Maria de Luz, ser o último, tem as virtudes e os defeitos, e depois ser o primeiro da segunda ronda é quase como ser o último da primeira, que é o poder responder aqui a alguns. O segundo é o último, é o primeiro dos últimos. O senhor hoje está-me a tentar picar por outros lados que eu não vou com certeza responder, apesar de ter tido um fim de semana muito agradável. Mas gostaria de dizer o seguinte, eu concordo com aquilo que a Maria de Luz acabou de dizer. Eu acho que é essencial haver um planeamento e uma estratégia. Nós não podemos andar sempre a ter gestões de bochechos, mas deixe-me que lhe diga que a Comissão Instaladora, apesar de ter sido uma comissão designada, eu lembro-me bem, como sabe, eu fiz parte das pessoas que se juntaram para que Odivelas fosse conselho, e contrariamente àquilo que o Miguel diz, houve um conjunto de pessoas que pensaram Odivelas, e já depois de Odivelas ser conselho, houve um conjunto de pessoas que pensaram o que é que queriam para Odivelas, e há muitas ideias, inclusivamente, eu há pouco estava aqui a olhar, porque estrago aqui, eu não fujo à questão que me colocou, eu há pouco trazia aqui a questão da última campanha eleitoral, a questão da candidatura do programa, que era, porque o importante são as pessoas do Hernani Carvalho, e bebi aqui uma ideia que eu confesso que já não me lembrava, que achei interessantíssima, e portanto há pessoas que pensam as ideias. O Hernani Carvalho tinha proposto, por exemplo, uma comissão para a proteção dos maiores. Eu acho que isto faz todo o sentido. Nos tempos que correm, onde nós cada vez vemos mais, eu já disse isto aqui no último dia, pessoas isoladas, pessoas a aparecerem mortas ao fim de não sei quanto tempo, eu acho que faz todo o sentido. E, portanto, há um conjunto de pessoas a pensar Odivelas. Mas na Comissão Instaladora, é que aí eu penso que foram 2 anos perdidos. Não houve um conjunto de pessoas a pensar Odivelas. Houve um conjunto de pessoas a pensar nos seus próprios partidos. E as pessoas contribuíram e houve muitas pessoas que contribuíram para que Odivelas estiveram à frente da causa, essas pessoas praticamente hoje em dia estão esquecidas. Eu não falo por mim, porque eu se calhar fui dos que tive menos participação, mas houve muitas pessoas de quase todos os partidos que estiveram envolvidas e que viviam isso com uma grande unidade e com um grande sentimento de causa, que depois foram esquecidos. Eu há pouco frisei que a minha questão, se eu fosse Presidente de Câmara, a minha questão prioritária era sem dúvida a ação social, mas uma questão bem planeada, estratégica e uma questão definida. Não era fazer agora umas obras num centro de dia ou pura e simplesmente dizer que o centro de dia está a cair ali. Quer dizer, isto são coisas muito pontuais, coisas de campanhas eleitorais que não resolvem absolutamente nada. Mas acho que era importante dar-se incentivos à criação de creches e jardins de infância. Acho que era importantíssimo criar e podia-se fazer. No outro dia falámos aqui, o João Quintas falou aqui no projeto da teleassistência, que eu penso que é um projeto que ainda não devia levar mais um empurrão, só tem meia dúzia de pessoas, segundo eu percebi. 40? Desculpa? 40 pessoas. Pronto, mas em vez de 40, se calhar devia ter 400, quer dizer, porque é um projeto... Miguel, eu estou a dar um exemplo de duplicação. As políticas de apoio ao imigrante são muito importantes nesta altura, porque nós nesta altura, eu percebi no outro dia, por um conjunto de circunstâncias, pessoas que moram ali ao pé de mim, pessoas imigrantes desempregadas que querem voltar, existem já alguns apoios, mas eu penso que deveríamos ter atenção a isto, querem voltar às vezes à sua terra natal e não sabem o que é que devem fazer. Aqui também a Câmara podia ter um papel a desempenhar. Já falei há pouco na educação. Na educação é importante, para além daqueles apoios que nós temos que dar, acho que é importante também nos próximos 4 anos continuar a distinguir os melhores. Isto é importantíssimo. Os miúdos sentirem que eles realmente trabalharam e estudaram, acho que é importante. Nós estamos a tirar, ainda recentemente, um centro de educação por excelência que nós temos em Odivelas, que é o Instituto de Odivelas. Eu sei que há muitas pessoas que não concordam com isto que eu estou a dizer. Eu acho que é um centro de excelência. Nós vivemos num país onde posso
Eu tenho 2 filhas e eu decidi onde é que as colocava e, portanto, acho que estar a retirar esse direito quando o Estado nem gasta aquilo que diz em relação ao Estatuto de Odivelas, neste caso concreto em relação à educação, acho uma completa parvoíce. E, por fim, acho que é importante, acho que era importantíssimo nos tempos que correm a tal criação de tal figura que já foi falada uma série de tempo e que nunca se chegou a criar, que é o provedor municipal. O provedor municipal pode ter um papel importante. Eu não criava aqui 3 ou 4 provedores, um provedor municipal. E esse provedor municipal era muito importante, se fosse uma pessoa que soubesse estar junto das causas, era uma pessoa muito importante para fazer alguns alertas. Para terminar, eu nem estou esquecido, nem vou excluir todas as outras situações que nós temos que olhar. Durante o mandato, nós temos que olhar a questão da segurança, cada vez mais é uma questão que está sempre relacionada, infelizmente, quanto maior é o desemprego, mais insegurança ela existe, isto são dados, a questão do ambiente, a questão da juventude. O meu amigo há pouco falava na minha freguesia. Eu, para os próximos 4 anos, gostava que a minha freguesia tivesse algumas infraestruturas desportivas, que é a única freguesia que não tem, que é a Póvoa e o Olival, que é um campo de futebol. São os únicos que não têm. Os outros todos têm. Portanto, desculpem. Odivelas também não tem. Já não têm? Está para tudo dizimado? Pensei que ainda tinha. Já nem para batata serve. Não, mas Odivelas não tem aquele acordo com o Sporting. Pois acordo tem, a infraestrutura está completamente devastada. Pois, não estava, o Barão de Évora não falou em acordo, falou em campo de futebol. Eu falei, São pois, duas coisas diferentes. se fosse por aí, até perguntava era se o Sporting já pagou aquilo que deve. Se fosse por aí, até devia te perguntar se o Sporting já pagou aquilo que deve. Porque se eu não pagar aquilo que devo na minha casa, sou corrido. Portanto, o Sporting, se não pagar aquilo que deve, também devia de ir procurar abrigo no outro lado. A questão da cultura, desculpa. Provavelmente será... Queres deixar de ser sócio do Sporting, é? Por obrigação quero. Porque eu só sou sócio das coletividades que gosto. Eu gosto tanto de ver sócio do meu clube. Pois, mas eu por obrigação não gosto. A cultura, acho que era importante não esquecer a questão cultural. É muito importante descentralizarmos a cultura. Não centralizarmos a nossa cultura no Olival de Basto. Sempre fui contra isso. Acho que é importante. Vejam, não se dá realce, já disse aqui mais que uma vez. Vão a Odivelas e vejam um trabalho, vão a Canessas e vejam em Canessas o trabalho que lá está feito. Em relação, por exemplo, a um grupo que lá existe, que é um grupo extraordinário, que eu tive a ocasião de ver outro dia atuar, e vejam aquele trabalho que ali está feito. Quando não é realçado sequer por nós, víamos de realçar aquele grupo que ali está. O vocal, exatamente. Eu nunca digo o nome, peço imensa desculpa. E as atividades económicas, que é uma bandeira, como há pouco disse, que é sempre aqui muito bem defendida pelo Miguel Cheira Brasil, mas que é importantíssimo, porque se nós não pagarmos, como diz o Marco, eu tenho uma pequena empresa, eu não posso estar a suportar, ao fim e ao cabo, o que é que acontece? 18 milhões de euros, o que é que isto quer dizer? É praticamente os fornecedores é que estão a pagar os ordenados dos empregados da autarquia. Estes 18 milhões significam que são os fornecedores que estão a pagar os ordenados. Dos empregados, calma, dos empregados, dos avançados, das pessoas todas que ali trabalham, digamos assim. Porque eu acho que era importante, tal e qual, conforme o senhor há pouco falou, nós pagámos juros, não foi? À Cimitejo. Sim, por atraso, não foi? 1 milhão de euros. E os fornecedores vão receber alguns juros, demora? Os fornecedores, se calhar, recebem zero. Os fornecedores, se calhar, recebem zero. Recebem a 360 e vai andando, é e depois recebem zero de juros, não é? A questão é essa mesmo. Portanto, não me parece muito correto. Com esses quadros... Depende do peso do fornecedor. Não, o peso com esses quadros que o município apresenta. Um fornecedor, quando vai prestar um serviço ao município, em vez do orçamento apresentado, cifrar... Tem juros à cabeça. É óbvio. Não, mas já sabe, eu vou receber daqui a um ano. Não, mas tem outro problema. E Tem por outro isso problema. é que a mesma empresa faz orçamentos diferentes para as juntas de freguesia e para a Câmara Municipal. E tem outro problema. Um fornecedor não pode continuar a deixar de fornecer. Porque se deixar de fornecer, mesmo com os 365 dias ou mais de atraso, já sabe perfeitamente que as faturas que tem para trás vão para o cesto dos esquecidos. Finalmente, a questão do PDM. Claro que é essencial. Claro que é essencial. Não há nenhum conselho que consiga desenvolver sem um PDM atualizado. Nós não podemos andar há 14 anos para atualizar um PDM. Eu espero que a próxima... Aqui a responsabilidade não é só da Sra. Presidente de Câmara. Aqui a responsabilidade é muito transversal e, portanto, eu espero que o próximo Executivo tenha como uma das prioridades também a alteração do PDM, porque é importantíssimo.
Bem, muito obrigado. Marco Pina, só uma nota relativamente à cultura. Enfim, não queria deixar passar o trabalho feito pela Sociedade Musical Odivelense por um lado e a Sociedade Musical de Canessas, Musical e Desportiva de Canessas por outro, e grupos de teatro que estão a aparecer, uns por aqui, outros por ali, embora não atuando no Conselho de Odivelas. Conjuntos musicais, desde os mais novos até pessoas já menos novas como eu, existe tudo em Odivelas, temos que os apoiar. Nós não podemos estar à espera que estas pessoas venham pedir apoio à Câmara, nós temos que fazer qualquer coisa na Câmara para apoiar estas pessoas. Eu tive uma surpresa. Temos que centralizar aquele Olival de Baixo, não pode ser um consumidor, aquele Olival de Baixo não pode ser um consumidor das grandes verbas da cultura neste país. Perdão, neste conselho. Não pode. Não falo do Olival de Baixo, falo da Municipal. E neste caso Eu quando falo no Olival de Baixo, sabem o que é que eu estou a falar? Estou a falar da Municipal e estou a falar ali da Mala Posta. Então, e sabe perfeitamente que eu já o disse aqui, Marco, que aquilo é um centro ali, quer dizer, além de consumir muito dinheiro ali com algumas atividades que eu devo dizer, como já uma vez aqui o demonstrei, que é levar lá os miúdos e pedir-lhe 3 euros para assistir a uma peça, que acho uma coisa inadmissível, porque os miúdos vão ali assistir a uma peça, por exemplo, de Gil Vicente, que é aquilo que se dá nas aulas, e a Mala não deviam de levar esses 3 euros ao miúdo, porque nem sequer foi para os transportes, como uma vez aqui me quiseram fazer desmentir, porque os miúdos tiveram que ir por transporte próprio. Além disso, é uma agência de empregos para alguns candidatos que não foram eleitos. Não foram eleitos? Não te preocupes que vais trabalhar para a Mala Posta. E já só uns boatos numas trocas de ideias. Só um apontamento relativamente. Isso eu não sei, que eu não sou do município. Só um apontamento relativamente a esse aspecto. Foi apresentada uma proposta à Câmara Municipal de Odivelas, sugerindo que os alunos das escolas de Odivelas, em vez de virem ao teatro para Lisboa e pagarem 6, 7, 8, 10 euros, como uma parte das vezes acontece, ficassem em Odivelas, se realizassem em Odivelas as peças teatrais a que eles têm que assistir por obrigação do currículo do currículo escolar, enfim, que estão a seguir, pagando 3, 4, 5 euros, portanto eles pagariam menos e a atividade no Conselho teria esse approach, enfim, esse valor adicional. Foi apresentada essa proposta à Câmara Municipal de Odivelas, eu sei que foi. Não, pelos vistos já tem execução, não foi apresentada. Já está? Todos os miúdos já pagam 3 e 4 euros para ir assistir às peças, portanto, pelos vistos já tem execução, não é? Mas vêm para Lisboa? Não, alguns vão ali à Mala Posta e pagam 3 e 4 euros. Aconteceu com alguns alunos da Escola Pedro Alexandre, Póvoa de Santo Adrião. Haja Deus. Pronto, posto... já agora, só um apontamento também, ainda relativamente a isso. Eu tive uma surpresa, enfim, quero-vos contar isto, já agora, tive uma surpresa quando foi da apresentação das festas de Lisboa, há cerca de uma semana. De repente fomos convidados, enfim, a comunicação social que estava presente, foi convidada por um grupo de teatro que lá estava para assistir a uma primeira apresentação de uma peça que eles estão aí assim a apresentar, que é o Táxi qualquer coisa, agora não me recordo o nome. Sei que é uma peça que se passa fundamentalmente à volta de um táxi que anda por Lisboa. Curiosamente, o homem que está à frente desse grupo é de Odivelas, mora em Odivelas, foi colega dos meus filhos na escola secundária de Odivelas, só que não trabalha em Odivelas. Tem o grupo dele a trabalhar em Lisboa, agora nas festas de Lisboa. Bom, posto isto, Marco Pina. Bom, queria começar... Isto são uns pauzinhos na engrenagem para vocês também. Não há problema. Queria começar por me dirigir à Maria da Luz e dizer-lhe o seguinte: relativamente às verbas, é indesmentível que houve um corte orçamental por parte da Administração Central, do Governo, para as autarquias locais. Mas no caso de Odivelas, isso nem se verifica com tanta acuidade como nos outros lados. Porque se verificarmos, do orçamento de 2012 para 2013, a verba que a Odivelas recebeu foi cerca de menos 5 mil euros. 5 mil euros não é significativo no orçamento municipal, como todos nós sabemos. Isto é uma situação que tem que ficar vincada
Não estou a desmentir o facto de, efetivamente, haver cortes orçamentais, mas as dívidas não são de agora, nem são deste governo, com certeza. As dívidas já provêm, se calhar, há 10, 12, 14 anos. Sim. Eu não ponho isso em causa, Maria da Luz, eu não ponho isso em causa. E se há dívidas, se eu exijo que a Odivelas pague as suas dívidas perante os seus fornecedores, também o Governo, se tem dívidas, e seja, o Governo, que os governos vão mudando, não é? Mas se o Estado tem dívidas para com o município de Odivelas, terá que também proceder em conformidade, como é óbvio. Eu só queria dizer é que, efetivamente, relativamente às verbas alocadas ao município de Odivelas, de 2012 para 2013, há um decréscimo de 5.000 euros, e 5.000 euros não é significativo no orçamento municipal, como todos nós sabemos. Outra situação que, efetivamente, me preocupa também é a questão do PDM. Sem dúvida, o PDM é um documento de gestão, e nós sabemos que o município de Odivelas tinha, na sua orgânica, uma divisão do PDM. Se não foram tomadas diligências, mesmo havendo uma divisão, para que o nosso PDM esteja de acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, que ainda não se encontra, ou seja, Odivelas ainda não tem o seu PDM de acordo com o PROT-AML, faz todo o sentido que tenha essa preocupação de se adequar ao PROT-AML, porque um documento de gestão como este, fulcral para os destinos do município, tem que estar em conformidade com as diretrizes superiores, e o nosso ainda não se encontra. Gostaria também de dizer que... Isso era algum projeto especial, essa questão do PDM e a divisão que existia, ou é a atividade corrente do município? Em termos da divisão que foi criada? Sim, sim. É sim, eu penso que isto terá de ter a ver com algum tipo de opção política por parte de quem dirige a Câmara, não é? Ou seja, se efetivamente temos um PDM que não está em conformidade, quando se cria uma divisão do PDM, será para colocar o PDM ou trabalhar em prol de que este PDM possa ser posto em vigor de acordo com os parâmetros que o regem, não é? Neste caso, o que se verifica é que esse PDM, o PDM que conhecemos, como disse a Maria Luz bem, é um PDM que já tem vastos anos e não está ainda em conformidade, e era todo o interesse que pudesse estar em conformidade e atualizado, porque é, como todas nós já aqui dissemos, um documento fulcral para os destinos da Câmara. Mas existem muito mais preocupações. Assim, eu devo já vincar que não vou estar aqui a anunciar um conjunto de medidas ou um programa eleitoral, porque não é isso que se pede neste momento, claro. Nem eu faria, porque não faz sentido neste momento estar a apresentar propostas. Agora, tenho efetivamente áreas para as quais sou sensível e que tenho preocupações. Vou-lhes falar desde já da questão da resolução do problema com os Tomás de Louros. Ainda não referimos aqui hoje, seguramente alguém o iria referir, e efetivamente este assunto carece de resolução. Nós, efetivamente, temos que resolver o problema dos Tomás, de Louros e Odivelas, porque, independentemente... Não ficou resolvido? Está resolvido? Não ficou? Eu não sei, não vejo resolução nenhuma. Vi um conjunto de intenções e um conjunto de medidas num papel, mas ainda não sei quais são as conclusões que essa determinação no papel vai ter. Até porque, para mim, o que me interessa é que, efetivamente, sejam resolvidos o problema das pessoas. E, neste momento, o serviço que é prestado a Odivelas não serve. Se é através da concessão, se é através de outro modelo qualquer, pode ser um modelo experimental e para vermos no futuro se efetivamente funciona melhor o que não tem funcionado ao longo destes últimos anos. Agora, o que se passa neste momento é que temos um problema para resolver, seja em que formato for, apesar de todas as medidas terem sido anunciadas e aprovadas em diversos órgãos no município de Odivelas, neste momento não sabemos qual vai ser a conclusão deste processo, e é de todo o interesse que saiba qual vai ser a conclusão deste processo, porque este processo é efetivamente um processo importante para quem habita no concelho de Odivelas e para os próprios funcionários dos Tomás de Louros, como é óbvio, não ponho isso em questão, mas os municípios de Odivelas não poderão continuar a ser lesados com este processo, como têm sido ao longo dos últimos anos. Marco Pina, acha que a solução final vai depender de quem estiver à frente das duas câmaras no próximo ano? Acho que sim. Eu não lhe digo que é 100%, que esses vetores são 100% garantidos, não é? Mas acho que a cota parte será, ou substancialmente será por parte das pessoas que estejam à frente dos dois municípios no próximo mandato. Portanto, na sua opinião, a solução que está, para a qual se aponta neste momento não é definitiva? Eu digo-lhe uma coisa, nós chegámos a este ponto porque temos um impasse numa situação criada. Por acaso foram, e eu digo isto sem qualquer tipo de problema, foram dois municípios com uma gestão socialista que não se entendem ao longo de alguns anos, não é? E chegámos então a este patamar desta impossibilidade de chegar a um acordo quanto à questão dos Tomás, e então foram tomadas diligências porque existe a falta de entendimento entre duas pessoas que dirigem dois municípios. Se houvesse um acordo, se calhar não chegávamos a este patamar. Agora, com acordo, sem acordo, com a questão, com a solução A, com a solução B ou com a solução C,
O que me interessa a mim e o que interessa ao PSD neste momento é que os municípios de Odivelas continuam a ser lesados. E não poderão continuar a ser. Porque as pessoas continuam com falhas de abastecimento de água em todas as freguesias do município de Odivelas, umas mais que outras, é certo, mas continuam. Continuamos com uma deficiente recolha dos resíduos sólidos. Não pode ser. Eu não posso chegar à porta de casa, como foi na altura das festividades natalícias nas semanas seguintes, e ter o lixo à porta dos contentores com mais de 1 ou 2 semanas. Partimos logo de seguida para um caso de saúde pública. Isto é impensável que se proceda desta forma. Não podemos ter pessoas que veem o comércio local, não é? E a restauração, nomeadamente, a ter sucessivamente falhas de abastecimento de água e não poderem laborar da forma como deveriam por uma falha que não é deles. É impensável. Nós temos que arranjar solução para esta situação. Se é com solução A, B ou C, os modelos não são modelos fixos nem imutáveis. Todos eles podem ser mutáveis. E se a solução A, que seja encontrada, não serve, partimos para outra. Agora, não podemos é ter aqui, estar presos a uma situação e a continuar a subir para o ar e as pessoas continuarem a ser lesadas. Não pode ser. A solução A não serve, da concessão não serve, serve outra. Nós estamos cá, somos pessoas, pensamos, e estamos cá para solucionar os problemas das pessoas que nos elegem. Se a solução que é encontrada não é a mais condicente, logo de seguida terá que se dar a resposta com outra solução. E penso que isto é um entendimento que a gente terá que ter, porque não há aqui ideias fixas sobre determinadas matérias, que as pessoas têm que ter a mente aberta para conseguir resolver os problemas das pessoas que nos elegem e que confiam em nós de 4 em 4 anos para solucionar os seus problemas. Mas existem muito mais problemas, porque continuamos que a questão dos transportes para o Hospital Beatriz Ângelo é efetivamente um problema, terá que ser resolvido. Terá que ser resolvido. Dizem que os privados, como já aqui disse, os privados têm uma quota parte de responsabilidade, porque se a empresa que faz o transporte é privada, eles é que dirigem os destinos da sua empresa e sabem que se existe um número de pessoas ou o fluxo de tráfego ou não que utiliza este tipo de transporte entre Odivelas e o Hospital Beatriz Ângelo, que justifique haver carreiras para lá. Mas o município não pode, não é, deixar de fazer alguma coisa, porque nem que seja 1 ou 2 pessoas, ou 3 ou 4 ou 5 que utilizem o Hospital Beatriz Ângelo e que moram em Odivelas, não podem ser furtadas de ter este acesso ao hospital. Então, se não é a rodoviária, que seja o município de outra forma a solucionar esta questão. Nós temos o Voltas, não é, que se dirige entre o centro de Odivelas e o Odivelas Parque. Neste caso, já não é Odivelas Parque, muito lamento, tem outra designação, o Fashion Outlet, mas se existe o Voltas para fazer face a este tipo de situação, porque se entendeu que era uma situação que traria benefícios, conceder às pessoas transporte entre o centro de Odivelas e uma superfície comercial e não só, para se chocar dentro da cidade de Odivelas, porque não solucionarmos a questão do transporte para o Hospital Beatriz Ângelo, com uma situação similar a esta? Posso passar? Tenho muito mais para dizer, mas digo daqui a pouco. Pode passar com certeza ao Miguel. Não há problema. Eu depois vou-lhe fazer um desafio adicional. Com certeza. Miguel, força. Bem, eu devo-me ter explicado mal há bocado. O que eu defendo que é prioritário para o Conselho, acho que o planeamento e o ordenamento do território é crucial. Mas o que eu entendo que É uma coisa pelo qual o Miguel... Sim, mas não penso que seja a prioridade das prioridades para o próximo mandato. Penso que é crucial e é importante. O que eu acho que é importante mesmo é saber se o que é que se quer que Odivelas seja, em que caminho. Mas é não, mas não é nem é em questão de ordenamento do território. Tá bem. É em questão de objetivos para cada uma das áreas. O que é que nós queremos na saúde, o que é que nós queremos na economia, o que é que nós queremos na educação. Isso é que eu acho, porque o planeamento e o ordenamento do território pode vir um papel todo bonito. Agora nós não vamos conseguir mudar o ordenamento do território nem em 10, nem em 20, nem se calhar em 30 anos. Portanto, o que eu acho que para mim é crucial é haver um plano de emergência para fazer face à atual situação de carências e de muitas dificuldades das famílias e das pessoas, e por outro lado está-se a trabalhar num projeto que se crie caminhos em cada uma das áreas para sabermos onde é que nós queremos chegar. Eu acho que, e continuo na minha, o grande problema que se põe neste momento em Odivelas é o desemprego. Nós temos que estancar o aumento de desemprego e temos que dar ferramentas para que se reduza este desemprego. Nós temos que resgatar, dar comer, temos que dar apoio, nós temos que conseguir resgatar pessoas e famílias desta situação. E o Conselho. O Conselho está falido. E, portanto, nós temos que conseguir
Dar comida temos que dar, mas temos que pôr as pessoas válidas e no mercado de trabalho e temos que criar ferramenta para que se criem postos de trabalho. Esta é a minha grande prioridade para o pergunta era Conselho. essa, e os conselhos têm ferramentas, neste caso o Conselho de O Odivelas, Conselho de Odivelas tem inúmeras ferramentas, teria, se as tivessem posto em prática, inúmeras ferramentas para pôr isto tudo a andar. Nós temos um conjunto de forças vivas, nós temos ativos bons, o Conselho de Odivelas tem grandes ativos. Odivelas é a cidade mais perto de Marquês de Pombal. Nós temos a 10 minutos de carro 1.600.000 pessoas. Nós neste momento estamos a 5 minutos da Expa, estamos a 5 minutos de Algés, estamos a 5 minutos de Loures. Nós temos um raio de pessoas e nós temos que ter a capacidade para atrair estas pessoas ao nosso Conselho. Nós temos de trabalhar nesta dinâmica. E só trabalhando nesta dinâmica, concertada e com estratégia e com rigor, é que se consegue dinamizar toda a economia do Conselho e o comércio local. Agora, nós temos que saber para onde é que andamos. Nós não podemos só dizer que isto é bom para dormir, ou que é bom de oportunidades, ou que é bom para viver. Não. Não chega. Nós temos que saber. E só com isso é que nós conseguiremos resgatar as pessoas da situação em que se encontram. E esta questão do desemprego, podem dizer que há mais, que há os idosos e há as crianças, claro que há, mas esta questão do desemprego vai provocar ainda mais problemas nos idosos e nas crianças, porque muitas vezes é as pessoas que estão em idade ativa que socorrem os pais, que socorrem até os vizinhos, e as crianças são os filhos. E, portanto, se estas pessoas ficam no desemprego ou estão no desemprego, isto cria problemas sociais enormíssimos e, portanto, nós temos que conseguir resgatá-las, temos que criar medidas que proporcionem que haja mais empreendedorismo, que se criem mais empresas em Odivelas, e isto consegue-se fazer. Eu não vi aposta nenhuma no empreendedorismo nestes 4 anos. Eu fiz uma proposta, elaborámos uma proposta na Assembleia Municipal para a revitalização do comércio local, um projeto que tinha mais de 100 propostas, e a nossa proposta foi que estudassem. E a Câmara, a Assembleia Municipal, chumbou estudar o projeto. Eu já não digo que as propostas eram boas ou más. Chumbou estudar o projeto. E, portanto, estavam lá 100 medidas. Eu acho que das 100, se aproveitassem 4 ou 5 ou 6, já não era mau, se calhar. Com a minha modéstia, digo que se calhar não prestava nenhuma. Mas chumbar estudar um projeto foi feito por mais de 40 pessoas. Chumbar estudar. Portanto, não quiseram criar medidas. E nessas medidas, nessas propostas, muitas delas se calhar eram aproveitáveis. Mas até foram copiadas depois, só como foram mal copiadas, deram barraca, como o Odivelas vai às compras. E gastou-se mais dinheiro. E, portanto, esta gestão municipal é prioritária, esta necessidade de resgatar as pessoas da situação em que se encontram e motivá-las, mobilizá-las, é essencial. E nós temos forças vivas no Conselho que ajudam, temos acessos rodoviários, ferroviários que ajudam. Deixa-me só dizer, Odivelas tem as melhores acessibilidades da área metropolitana do Eu fico impressionado, Mas, como é que dizem que contribuem o para a metro... saída e não para a entrada. Mas temos aqui já uma questão que é fulcral para mim. É a maneira como se encara as coisas. Correm a Odivelas que ter os terminais do metro em Odivelas é um pesadelo. Eu ouço várias vezes dizer que horror, o metro acaba em Odivelas, isto é um pesadelo para nós. Então, mas que mais coisa temos, ou que temos mais, que chame mais gente a Odivelas? Então não é um ativo, temos tanta gente a vir a Odivelas? Então e porquê é que não se consegue aproveitar essa energia de todos os dias virem pessoas a Odivelas? O problema é que não se pensa como é que... vem cá 100 mil pessoas todos os dias, mas nós só as vamos passar. Será que não temos aqui forma de cativar que estas pessoas até consumam um bocado no comércio local, na economia local? O que é que nós fazemos para as cativar? E, portanto, aquilo que dizem que é um problema, eu até acho que é um ativo. Eu até acho que é um ativo. Porque é a coisa que traz mais pessoas a Odivelas é a saída do metro. Mas isso é uma oportunidade. Mas aqui é mesmo uma oportunidade. E, portanto, está a ver, é uma coisa que não custa a montar, que o metro já cá está. Agora temos que montar a oportunidade de ter... Aliás, é um instrumento que nós, neste momento, chama mais pessoas a Odivelas ao metro. Aquilo que mais pessoas de fora vêm a Odivelas é pelo metro. E, portanto, é esta visão, é este paradigma que nós temos que alterar e criar oportunidades. Muito bem, Maria da Luz.
Bom, eu vou agora referir-me um pouco aqui às questões sociais que têm sido muito faladas, tentar muito rapidamente algumas notas sobre isso. É evidente que é necessário que existam, enfim, políticas de apoio social para grupos, enfim, específicos, mais específicos ou menos específicos, enfim, respostas para as necessidades das populações. Agora, existe em Odivelas uma rede, ao nível dos equipamentos sociais, que é considerável. Não chega, é insuficiente, mas é considerável. E o que nós temos é que algumas destas instituições, e o Paiva Setúbal há pouco referiu uma que acabou agora de ser inaugurada, não têm depois os acordos com a Segurança Social, ou seja, o Estado deixou de fazer acordos a partir de determinada altura, deixou de fazer acordos com as instituições que prestam, que dão a resposta que o próprio Estado deveria construir. Porque quem tem que assegurar resposta para as necessidades dos idosos, a resposta para a creche para as crianças, a resposta para o sistema de ensino, a resposta para todo o tipo de situações é, de acordo, enfim, com as nossas regras de funcionamento, com a nossa Constituição ainda, é de facto o Estado. E o que nós assistimos é que o Estado em Odivelas, do ponto de vista, por exemplo, dos jardins de infância, ou melhor, das respostas à primeira infância, que não é o jardim de infância, no pré-escolar, enfim, a rede pública responde a cerca de 32, 33% das crianças que estão nessa faixa etária do pré-escolar e, portanto, deixa de fora 60%, grosso modo. Temos depois a rede das IPSS que dão um outro complemento de resposta, mas temos ainda muitas crianças que não estão no pré-escolar. E temos muitas crianças que não estão na creche, com menos de 3 anos que não estão na creche. Em Odivelas existem 600 respostas mais ou menos para creche. Estamos a falar de crianças com menos de 3 anos. E existem números muito redondos e existem seguramente mais de 3.000 crianças nesse escalão etário com menos de 3 anos. E, portanto, temos aqui, nesta faixa etária, até aos 5 anos, porque aos 6 os miúdos entram para o primeiro ciclo, temos aqui, de facto, uma ausência de respostas muitíssimo considerável. E quando se fala, e são vários enfim, as instituições, os indicadores, etc., de denúncia de que há fome nas escolas, ou seja, as crianças chegam à escola com fome, então eu coloco a questão, e aqueles que não estão na escola nem nas instituições, como é que é? É porque os que estão na escola e nas IPSS, que ainda outro dia era divulgado também, há quem identifica, há quem sinalize, não é? E aqueles que não chegam a estar na escola nem na creche, porque não, na escola, neste caso no pré-escolar, nem na creche porque não têm vaga, o que é que acontece com essas crianças, com essas famílias? Porque quando se diz que as crianças têm fome, é porque as famílias têm fome, não têm recursos. E, meu caro Chara Brasil, os programas de emergência social do seu ministro, Mota Soares, eu já o disse, a minha leitura não são mais que a reinvenção da sopa dos pobres, portanto, na nova modalidade, aí as cantinas sociais e a nova versão da sopa dos pobres. Porque aquilo que as pessoas precisam, é evidente que precisam de apoio no imediato, mas aquilo que as pessoas precisam é de ter emprego, é de ter rendimentos, de ter o seu salário, de ter poder de compra, para não estarem a depender do banco alimentar, da cantina social. Nós não podemos retroceder desta forma aos anos 60, 50, por aí, não pode, e é para aí que o país está a caminhar. E não se pode, é assim, o município tem responsabilidades em muita coisa e tem muitas competências, mas não se pode colocar no município a responsabilidade do desemprego que existe no concelho, porque vamos ver, quando for colocada a cota à Câmara e às juntas de freguesia do concelho, a cota dos despedimentos, a cota das rescisões ditas amigáveis, a cota da mobilidade especial, etc., quantos funcionários públicos não vão também ser prejudicados com isso e quanto não vai mais aumentar o desemprego. Portanto, nós não podemos transferir para o Conselho, os responsáveis políticos do Conselho, e eu digo uma vez mais, eu não estou aqui com a preocupação de defender o Executivo Municipal, como devem calcular. Agora, não confundem aquilo que são competências de umas instituições e de outras e aquilo que são as consequências da ação política e económica que tem estado a ser adotada. Porque, em relação ao comércio,
haja poder de compra, que as pessoas vão às compras. Haja poder de compra, as pessoas vão às compras. Faça-se um inquérito e pergunte-se às pessoas o que é que não adquiriu no último ano e o que é que, quando foi a última vez que foi comprar roupa, calçado, o que é que seja. Não há aí poder de compra. E nós vemos realmente, já nem se fala em roupa e calçado, já se fala em bens de primeira necessidade, como seja a alimentação, que são mercearias a fechar, lojas a fechar, cafés a fechar, etc. E, portanto, há coisas que as câmaras podem procurar minimizar. Dinamizar atividades que aproximem as pessoas dos estabelecimentos comerciais, etc. Agora, essa não é a questão de fundo. A questão de fundo é a estratégia de desenvolvimento económico e social que este país não está a ter. Portanto, o país está a afundar e aí é a responsabilidade deste, que nós designamos, que é um pacto de agressão. O país está, de facto, a ser objeto de destruição paulatina daquilo que são as suas estruturas económicas, sociais. E quando se quiser reverter este processo, enfim, vai ser... Eu tenho que falar dos SEMAS e dos transportes. Como é que eu estou? Posso. Relativamente aos SEMAS e à água... eu acho que o PSD devia ter... Na última volta. Tá bem. O PSD devia ter sugerido ao PS, não tomemos agora esta decisão, vamos aguardar as próximas eleições e talvez haja interlocutores que então permitam resolver o problema com os SEMAS. Estou um pouco a ironizar, porque estou a ironizar e a falar a sério. É porque a solução que foi agora, que está equacionada, não é? Portanto, o concurso ainda não foi para publicação em Diário da República, porque está à espera do visto do Tribunal de Contas, creio que é qualquer coisa à volta disto, mas o facto é que houve uma decisão dos órgãos municipais, que foi conceder água a privados. E, meus senhores, não nos iludamos, faltas de água existem em todos os serviços que fornecem água. Digam-me onde é que um serviço, uma empresa que tem a competência ou a função de fornecer água, não há faltas de água. Em todo o lado, em todo o mundo. E, portanto, tem havido um empolamento... tem é que, se calhar, consultar dados de outros... Houve muita falta de investimento nessa matéria. Tem havido um empolamento desta situação para justificar depois estas medidas. E não é assim, hoje toma-se uma decisão e daqui a uns anos avalia-se e recua-se. Não, porque quando se quiser recuar, estes contratos, quem os elabora... Tem que ser bem feitos. São muito bem feitos, mas é para salvaguardar. Pois é, mas é. Olha, eu sei que a minha camarada, a Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, cuja privatização o Mata Cáceres teve a iniciativa de fazer, da água. A Câmara de Setúbal tem feito tudo e mais alguma coisa para tentar reverter este processo e não se consegue. E não se consegue porque realmente, e tudo isto é muito bem blindado, porque os advogados sabem muito bem o que é que fazem. E quem faz estes contratos... e quem faz estes contratos... Agora, não tem garantias. Não tem garantias nenhumas de que vai ter melhor serviço. Agora, há uma garantia que tem. É que vai ficar mais caro aos municípios, porque... Quem ficar com a concessão da água quer ter lucro, não vale a pena iludirmos-nos. Quem quiser, para mim é privatização, é privatizar o abastecimento de água. Concessão é aqui um eufemismo. As propostas são diferentes, mas diga. No fundo vai dar o mesmo. Quem ficar com a gestão da água vai querer ter lucro. Porque, quer dizer, ninguém vai estar propriamente a ficar com um negócio para não ter lucro. E, portanto, ter lucro significa que tem que se consumir água, mesmo que não precise, consuma mais porque eu tenho que ganhar dinheiro. Portanto, do ponto de vista daquilo que é o recurso água, não é? Para a sobrevivência da espécie, para a vida, é de uma gravidade enorme, politicamente, tomar uma decisão de entregar a gestão, a conceder isto a um privado. Mas queria que a água fosse gratuita, Maria de Lourdes. Não é essa água ser gratuita, é não me imporem consumos de água que eu não preciso para terem lucro. É que é diferente. É porque se a água for da gestão pública, uma boa gestão pública, e os SEMAS de Lourdes tiveram, e têm que reconhecer isso por uma questão de honestidade intelectual, têm que reconhecer, não é fatal. Estão assim porque os puseram neste estado. Agora, os SEMAS de Lourdes, Marco, os SEMAS de Lourdes foram uma empresa de referência a nível nacional. É verdade. Porque é que em 12 ou 14 anos se passou de um serviço de referência de grande qualidade, prémios
para este Estado, Que a gestão os conduziu para aí. porque a gestão os conduziu para aí. E, portanto, a solução é, então vamos patifar o resto, ou vamos, não, então vamos nos entender, até porque houve sinais, houve propostas concretas, quer do Presidente da Câmara de Loures, quer dos órgãos municipais de Loures, da Assembleia. Está-me a dar razão, foi falta de entendimento. Portanto, e teimosamente, a Câmara de Odivelas, a Presidente da Câmara de Odivelas, persistiu nesta decisão. E isto vai ter consequências muito graves para a população de Odivelas. Deixa os transportes para a próxima, está bem? Deixa-me só para depois não desviarmos o assunto, é muito rápido. Não desvia que eu vou lá. Não, o que eu lhe digo é o seguinte, na minha ótica, eu penso que se fizer um inquérito à população de Odivelas, possivelmente ninguém se importará de pagar mais €1 por mês de água, se não lhe faltar água todos os dias, isso não se Não falta água todos os dias, Marco, isso é uma falácia. Não é verdade. Isso é uma Não é falácia verdade. que vocês Na tentam. Pontinha É falta uma água falácia que todos os vocês dias. tentam impingir às pessoas. Não é verdade, Maria Desculpe lá, isso é uma Não é falácia. verdade. Nem estamos a falar de €1 Marco. por mês. De uma quê? Nem estamos a falar de €1 Não, mas eu não estou a falar sobre isso. Se bem, for a assim é Famões, fácil. ou à Pontinha, ou a Canessas, não há dia que não falta água. Não estou a dizer que é todos os dias consecutivamente, como é óbvio agora. Não há semana que não há uma falha de abastecimento de água nestas três freguesias. Que garantias é que tem que não vai continuar a ter falhas de água com Marina Luz, condução uma de coisa é nós... Veja o exemplo, há exemplos, há conselhos Certo. que já fizeram essa Ouça o que- opção e que hoje estão com a corda na garganta e não têm melhor serviço. Ouça o que eu lhe digo. E têm serviço Mas mais há caro. conselhos de referência que optaram por essa situação e têm sucesso. Dê-me um exemplo. Vários. Está bem, mas dê-me. Olha, Mafra. Mafra tem as águas mais caras, Certo, mas- vá falar com quem Certo, está lá. Mas as pessoas não se- que eu saiba, as pessoas não se queixam dessa matéria. Mas Porque tem um serviço competente. Olha que Sério. não, olha que não, Pois, olha que não, olha que não tem as águas mais a- caras. Aquilo que... Olha que não. Mas não tem o serviço. Há que serviços não. municipalizados Eu que pagam mais gostava, caros eu que gostava de ir aos particulares. serviços que os serviços prestavam, se for a minha vez de falar. Eu gostava de ir aos serviços. Já fez aqui uma comparação de preços? Deixem-me atacar Então, esta é a questão sua dos vez de falar. SMAs, deixem-me atacar esta questão dos SMAs da seguinte forma. Todos os partidos políticos em Odivelas tinham a consciência há Eu 4 tive a anos atrás, por isso é que a Maria de Luz agora vai ter a vantagem. Porque ela vai acabar Não, e eu mas já a não Maria de posso Luz- falar a Já seguir temos a um ela. minuto, já Portanto, temos vai tempo de ter antena. essa vantagem no final. Depende do tempo que vocês deixarem para ela, portanto, mas não ela é vai só, ter- Maria de Luz, vai não ter é só, menos tempo. não é só desvantagem. Supostamente Não Consegues falar só um minuto? Supostamente vai ter menos tempo. Todos os partidos políticos em Odivelas tinham a consciência plena há 4 anos atrás de que os serviços municipalizados não estavam a funcionar corretamente. Todos. A CDU escreveu. Está aqui. Todos eles escreveram. A CDU escreveu. E Todos eu os sistemas. passo a citar. Empresa intermunicipal, certo? Desculpe, Não, eu mesmo, passo, dá-me são licença, serviços são 2 linhas. Em 10 anos, a Câmara de Odivelas e Loures, ambas geridas pelo PS, foram incapazes de resolver a questão dos serviços municipalizados pelo abastecimento de água e saneamento. E resíduos sólidos continuam a ser assumidos por Loures, sem qualquer participação de Odivelas, com graves prejuízos para os municípios que pagam as suas taxas e tarifas, mas que constantemente sofrem cortes de água e veem diminuída a qualidade dos restantes serviços prestados. Reconhecimento E de não é que... dito mais nada? É dito muita coisa, se quiser... Mas sobre isso, Sobre isso não. Se quiser eu posso emprestar-lhe, não lhe dou, porque deve ter... mas... tem depois a seguir. Vem. Garantir a participação de Odivelas na gestão dos SMAs é uma prioridade. Sim, mas Todos a tinham. anuência é que o Mas serviço a CDU, não serve. Oi, Maria então, da mas Luz, nós não a damos CDU, cumprimento- nos últimos 14 anos, a CDU esteve lá na gestão dos Então não diga que é uma Teve falácia na quando as pessoas se gestão. queixam da falta de abastecimento de água. Teve Eu vou falar, sei que água administradores. falta todos os Teve dias. administradores Tá lá. bem, então eu já falo. Teve administradores lá. Tu tenho que ter tempo. Já falaste em saúde. Odivelas, primeiras pessoas, era por, onde se inclui o PSD, o CDS, o MPT e o PPM, dizia que Odivelas devia ter uns serviços municipalizados próprios, porque os que existiam não serviam. O PS, exatamente a mesma coisa. E, portanto, em 4 anos, as pessoas, ou têm memória curta, eu não estou a defender o modelo que foi... Agora, só estou a dizer, é que toda a gente em Odivelas tem a plena consciência de que tudo era feito sem que os odivelenses fossem ouvidos. Tudo. Eram as taxas, era o aumento de água, nunca Odivelas tinha participação nisso, ponto número 1. Ponto número 2, a água começou a faltar mais. A água começou para não rebentarem os canos, porque, se vocês quiserem, falem, em Odivelas são feitos remendos, em Loures são postos canos novos,
que esta é que é a grande verdade, para não rebentarem os canos de Odivelas, diminuíram a pressão da água. Exatamente. Quando temos prédios neste momento em Odivelas, têm graves problemas para a água chegar lá em cima. Isto existe em Odivelas, é o dia-a-dia. Agora, em relação ao modelo, eu como sou adepto da iniciativa privada, como da iniciativa pública, agora devo dizer o seguinte, nós fizemos aqui um programa sobre o preço da água. E nesse programa, eu não vim falar de cor, trouxe faturas, uma série. Aliás, o Miguel até brincou, porque eu esqueci-me de trazer uma fatura de Ponte de Lima, porque é a única câmara que o CDS tem, e o Miguel na altura até brincou com isso. Sabe que a água em Mafra é mais barata, por exemplo, que em Salvaterra de Magos? Na altura, vi isso, não sei se agora é. Era um exemplo, uma gestão privada com uma gestão pública. Eu desconhecia, e é isto que eu acho salutar, porque eu aqui aprendo, o preço da água de Lisboa em relação ao preço da água de Louras. É uma disparidade, uma coisa estonteante. Portanto, eu não percebo como é que pode haver estes Mas preços. olha que os indicadores apontam que a água vai aumentar se isto for concessionado. Os indicadores... 9% no escalão 3 e 22% no escalão 2 e 3, aliás. Eu não sei como é que são feitos esses Como cálculos. sabe, as tarifas têm que ser Não. reservadas para a Assembleia Municipal. Eu não E sei. se não forem? Agora, E se não mas forem? terão que ser. E se não forem? terão que ser, Maria da Mas Luz. são Maria da quais são? Luz. São aquelas que a empresa propõe. São as que a empresa propõe. Poderá ser aprovado. Um amigo Isso foi faz parte do elogiado, quê? um amigo foi elogiado no Qual foi- início qual pelo foi a Miguel proposta- Chara Brasil, qual foi a mas eu é que estou a proposta usar a da- palavra e não Renuncia. a Aprovada na mas Assembleia Municipal. Depois faz o quê? eu Renuncia? gostaria só de dizer o Epá, seguinte, desculpem lá, mas qual é a meus amigos proposta estão-se a até hoje esquecer da de uma Câmara coisa. que não foi aprovada em Assembleia Meus amigos Municipal? estão-se a esquecer de uma coisa. Se for uma coisa É visível, que já aqui há bocado foram falaram num aprovadas documento dezenas. que se chama Bem, Troika, que é um documento que foi assinado com a Troika, em que diz que a água deve ser privatizada em Portugal. Não se esqueçam disso. assinado. Portanto, não se esqueçam. Quer dizer, Eu não me esqueço. portanto, Isso e outras. enfim, Correio. agora, em relação aos outros pontos, esta questão dos serviços... Está assinado pelo arco Do governativo. poder. O arco do chamado- E não só, o PS também. o arco do poder. Não, mas neste caso, o arco governativo neste caso é o PS e o CDS, não é? O PSD e o CDS, mas o PS também está lá. Eu acho... Aliás, foi quem negociou. Eu fui quem negociou, claro. Vocês não querem que eu comece a falar mais alto, que é para ver se eu me consigo impor. Não vai ser necessário. Mas eu, brincando um bocadinho com a situação, devo dizer que estou com os dois pés neste debate. Portanto, gostava de poder acabar. Muito bem, Gostava de muito poder Os dois pés acabar. agora está na bem. moda. Um abraço ao Bedião. Gostava de dizer o seguinte, a questão dos transportes para o hospital, eu acho que é importantíssimo, concordo perfeitamente com aquilo que o Marco acabou de dizer. Há pessoas, por exemplo, o caso de Canessas, com graves problemas para se deslocarem, por exemplo, para o hospital. Essa situação tem que ser resolvida. Mas o mais engraçado, eu que comecei a ir ao hospital logo que foi inaugurado, ao Hospital Beatriz Ângelo, e que devo dizer que é uma unidade de 5 estrelas, pelos colaboradores e por tudo, uma unidade exemplar. Porque tive lá pessoas que já foram lá operadas e devo dizer que as coisas correram muito bem. Quando foi inaugurado, nem a própria caminhonete lá ia dentro. Não vai. As pessoas tinham que ficar cá fora, agora parece que há uma que já lá vai dentro. As pessoas tinham que ficar cá fora e tivesse a chover, como toda a gente que conhece, pá, se fosse uma pessoa idosa, vejam como é que essa pessoa chegava lá dentro. Se fosse uma consulta da especialidade, quando chegasse lá dentro tinha que ser internado. Não ia à consulta, ia para os cuidados intensivos. E, portanto, estas coisas eu acho que não custa pensar, não percebo às vezes o que é que estas pessoas, iluminados, andam aqui a fazer. Mas os problemas de transportes em Odivela não se limitam a esse. Estamos a falar neste. Pronto. Eu citei o senhor candidato à Junta de Freguesia de Odivelas, Marco Pina, fez aqui essa afirmação. Bem. Portanto, eu citei que o Marco Pina. O metro, o Miguel dizia muito bem, nós não aproveitamos. As pessoas esquecem-se que Odivelas foi o primeiro concelho a ter o metro. Primeiro concelho Duas estações. a ter o metro. Com 2 estações. A ter o metro foi Odivelas. Nós fomos o primeiro concelho a ter o metro. E quando se falava, a partir do Primeiro momento, concelho à volta de todas as Lisboa. pessoas que... Diga? À volta de Lisboa. É o que eu estou a dizer, sem ser Lisboa. Pronto. É primeiro para o Porto. Eu disse isso. Desculpem. Essa era de superfície. Graças a Deus. Era metro. Qual? Bem, O do Porto. cuidados pensei continuados. que era também. Cuidados continuados. Eu estou de acordo consigo. Nós temos uma rede, temos excelentes profissionais, eu senti isso também, mas temos uma grande falta de reforço dessa rede de cuidados continuados. E é essencial hoje em dia um reforço dessa rede de cuidados continuados. Eu há bocado, quando falei, eu não falei do PDM, Mas Miguel. tivemos bem. Hã? Mas tivemos bons Começamos. serviços. Tivemos bem... Já tivemos uns bons serviços de cuidados. E temos continuados. excelentes profissionais. Por exemplo, eu posso dizer que os serviços de cuidados continuados da Cruz Vermelha Portuguesa
foram exemplares, por exemplo, em relação a um familiar meu, infelizmente, que já não está cá entre nós. Mas há pouco, quando falei no planeamento e na estratégia, eu não me estava a referir ao PDM. O PDM é outro assunto. Eu acho é que, há pouco, já que estavas a falar para mim, peço desculpa. Então peço desculpa, Miguel. Porque eu acho que todos os partidos que estão... isto tem que ser pensado, eu já disse isto aqui mais que uma vez. Tem que ser pensado, seja o partido que está na oposição, desde o CDS até ao Bloco de Esquerda, as pessoas têm que sentar à mesa e pensar o que é que nós queremos para Odivelas. Nós queremos para Odivelas que haja... Por exemplo, eu lembro-me que aqui há 4 anos, lembro perfeitamente disto, as pessoas de Canessas queixam-se que a CREAL não tem uma saída ali naquela zona. Que só tem ali pabelas e depois para fazer um forcing todo o município. Uma saída para Canessas. É o que eu estou a dizer, a CREAL não tem uma saída para Canessas. E, portanto, eu acho que isto, por exemplo, era uma questão de que a todos beneficia. Portanto, todos os partidos se deviam unir nestes esforços. É a minha maneira de ver. Mas deviam de pensar o que é que nós queremos realmente para Odivelas. O que é que... O ter um pavilhão desportivo na freguesia A ou na freguesia B, o ter um centro de saúde na freguesia A ou na freguesia B, eu acho que isto é comum, é transversal. Portanto, não há nenhum partido que não queira isto. Portanto, eu não vejo como é que nós não alcançamos aqui um patamar de entendimento para termos uma estratégia e um planeamento do que é que vamos fazer. Se calhar também não é possível ter nas freguesias todas. Pois, se calhar não é, mas precisamente por isso é que nós temos que definir. Temos que definir. Eu percebo que se calhar a CDU, por uma questão de estratégia, que quer mais investimento em Canessas. Estou a dar um exemplo, porque tem lá o seu presidente e porque é uma força que está à frente de Canessas, enquanto o Partido Socialista se calhar quer mais na Póvoa de Santo Adrião, porque tem lá o Rogério Breia e, portanto, e quer continuar a manter estas forças e estes poderes. Eu percebo isso. Não pode ser visto assim. Desculpe. Isso não pode ser visto assim. Mas é assim que é Mas visto. isso é errado. Mas é assim que é visto. Está bem, mas é assim que é visto. O Banco Alimentar. Eu também acho que nós não podemos andar a dar a sopa dos pobres. Agora, eu, e neste caso falo por mim, acho que não posso ficar sentado a assistir à fome das pessoas. E, portanto, sem dar a sopa dos pobres, porque não é esse o meu intuito quando eu colaboro através de ajuda que faço a algumas pessoas, não é com o intuito de dar sopa dos pobres, é com o intuito de não ficar sentado a assistir a algumas pessoas passarem fome. E se eu, através do Banco Alimentar, lhes puder ajudar, acho que não faço mais que a minha obrigação. Aliás, até devia de o fazer mais vezes, se isso fosse o caso. Esta é a minha maneira de estar. Agora, nós temos que quebrar aqui algumas barreiras. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós aqui há uns tempos, quando digo nós, digo o Movimento Odivelas no Coração, fomos junto da Junta de Freguesia de Odivelas apelar para que nos fossem cedidas umas instalações, porque as instalações que tínhamos na altura eram poucas. E repare, nós estamos a fazer um serviço à comunidade. E, portanto, se havia instalações que estão vagas, a resposta de um elemento do Executivo foi: quais são as contrapartidas que se nos dão à Junta de Freguesia? A resposta do elemento do Executivo foi: quais são as contrapartidas que se nos dão à Junta de Freguesia? Portanto, reparem bem a mentalidade destas pessoas. Mentalidade pequena, curta, só pensam no imediato, não veem mais além. Portanto, deviam de ver. Por isso é que alguns depois acontece aquilo que acontece. Quando nós falamos aqui, para terminar, porque já estou nos 3 minutos e meio, faltam 30 segundos, portanto, e para terminar, a fronteira entre o Estado, como há pouco dizia, a fronteira entre o Estado Central e aquilo que é a autarquia. Portanto, eu tenho a plena consciência de que todas estas situações não são culpa da doutora Susana Amador agora, ou de eventualmente do Presidente de Câmara que vier a seguir. Porque sem ovos não se fazem omeletes. O Marco há pouco dizia que tinham sido menos 5 mil euros, é verdade, mas desde já uma vez falámos aqui nisso, desde 1979 para cá, as autarquias têm quase metade do dinheiro daquilo que Houve um downgrade, é verdade. Desculpe? Houve um downgrade, é verdade. E, portanto, não é possível. E depois com esta, por último, com a lei dos compromissos que houve, não é bem mau o termo. É mau. As pessoas não se podem esticar. Pois, é mau. Porque se não havia, não estou a dizer que seja mau, porque se não havia a velha, era o velho princípio, que vier atrás que fecha a porta, não é? Claro. Ficava dívidas atrás de dívidas. Mas assim, ainda temos esses exemplos. Marco Pina, já agora, só uma questão. Creio que foi Marco Pina há pouco que referiu a necessidade de continuidade em termos de gestão, e eu agora não sei exatamente relativamente a que pormenor.
mas algum de vós referiu a continuidade em termos de gestão relativamente a qualquer coisa. Eu, alargando esta continuidade, pergunto, continuidade de gestão dos projetos, qualquer que seja o vencedor, o partido vencedor. Isto é, vamos imaginar que não é o Partido Socialista o vencedor das próximas eleições, o partido que for deverá pegar naquilo que existe e dar-lhe continuidade, ou não? Ou é partir tudo e começar tudo? Não, isso eu não tenho, posso já responder a essa situação, eu não tenho visão nenhuma de catastrófica das coisas. Antigamente havia aquela teoria do catastrofismo. Portanto, não acreditas que o PS ganhe. Não, pois, mas havia aquela teoria do catastrofismo na biologia, em que havia catástrofes e depois os seres a renovação dos seres era através de uma nova geração que vinha, mas eu não tenho essa teoria, até porque nós temos que aproveitar o que é de bem feito e temos que terminar com o que é de mal feito. Até porque eu tenho, e o PSD também tem neste momento, as pessoas que estão à frente do PSD neste momento, têm uma visão, e não é por acaso que o slogan é a nova atitude, têm uma visão diferente de ver as coisas. E a visão diferente de ver as coisas é o seguinte: nós temos que, em Odivelas, criar uma cultura de comunidade, que em Odivelas não existe. E para criar esta cultura de comunidade, as pessoas têm que se rever na sua terra. E para se rever na sua terra, as coisas têm que ser bem feitas. Nós temos que ter uma cultura do saber fazer. Não podemos fazer as coisas porque nos lembramos agora. Tem que haver uma estratégia concertada das políticas que pretendemos para o nosso município e para o Concelho de Odivelas. E isto entronca em diversas áreas. Está-me a falar em termos da gestão, se o PSD entende que tem que partir tudo. Não tem que partir tudo, há projetos que são bem feitos. E esses projetos são bem feitos, têm que ter continuidade. A Sra. Presidente de Câmara fala muitas vezes da questão e é uma grande bandeira sua, a questão das refeições escolares no ensino, no primeiro ciclo, a questão das refeições escolares. Muito bem com as refeições escolares. Nós concedemos as refeições escolares. 3 refeições, como a Sra. Presidente diz, 3 refeições quentes, como a Sra. Presidente diz. Agora, nós temos, da forma... Porque estas refeições são pagas pelo município. E se este serviço é pago pelo município para ser prestado, tem que ser prestado com condições e com qualidade. Não podemos ter escolas a fornecer refeições aos alunos que as refeições não têm um mínimo de qualidade. E que os pais, como eu tenho conhecimento, fartam-se de barafustar, e com razão, porque as refeições dos filhos não têm qualidade. Se nós pagamos um serviço, porque a autarquia, para ter este serviço a ser prestado nas escolas, tem que o pagar. Se paga, tem que calcular que é bem prestado. Não pode... nós oferecemos as refeições escolares e agora, como oferecemos, não interessa se é bem prestado, se não é bem prestado. Não. Nós temos que fazer um acompanhamento e uma monitorização deste tipo de situações. E como acontece nesta área, acontece em muitas mais. O município de Odivelas tem que ter essa responsabilização. Não é um dos casos em que há atraso no pagamento do serviço? Poderá ser. E que depois há tantas Poderá ser, não sei, neste momento não lhe vou estar a dizer que essa empresa que fornece as refeições escolares se tem algum tipo de... Não sei, por acaso não sei, não é? Mas o município terá que ter essa responsabilidade e responsabilizar quem presta o serviço para se é pago, tem que o prestar da forma mais capaz possível. Mas existem muito mais áreas para as quais tem preocupação. Possivelmente, e já foi falado aqui na questão do multiuso de Odivelas, a gestão do multiuso de Odivelas possivelmente tem que ser revista. Nós temos um multiuso a ser usado efetivamente por uma instituição que paga um valor para usar aquele equipamento, mas o que paga, ou que não paga, não sei se paga, pelo que se diz não paga, não é? Mas o que aquela instituição paga para usar aquele equipamento não chega nem para as despesas de manutenção. É que nós, a crescer às despesas mensais da construção do equipamento, temos as despesas de manutenção e quem utiliza o pavilhão nem sequer consegue pagar o suficiente que liquida as despesas de manutenção daquele equipamento. Ou seja, estamos a pagar a construção do equipamento mais a questão da manutenção, porque a utilização não consegue superar as despesas de manutenção. Não pode ser. Temos que repensar, efetivamente, esta questão da gestão do pavilhão multiusos. E temos que ver, outra situação é a questão do protocolo entre a instituição Sporting Clube Portugal, tendo em conta os terrenos que eram do Odivelas, que estavam constituídos do Odivelas Futebol Clube, e que neste momento temos aqueles terrenos completamente abrasados, britado, e não sabemos o que é que vai acontecer ali. Porque pelo que se ouve, o Sporting também não sabe, neste momento existe uma nova direção, e não sabe o que é que pretende fazer daquele espaço, não se conhece quais são as licenças que vão ser tomadas. E na mesma senda temos a questão do OTEC, que já foi aqui falado em diversos programas, em que temos terrenos que foram concedidos, o projeto finou-se, como eu disse aqui em algum programa, entre aspas, num programa aqui anterior, e neste momento não sabemos o que é que vai acontecer àqueles terrenos, e os terrenos são vastos, não é? Não percebi. Já foram?
Já foram como? Já foram a ver? Pois está bem, mas tem que saber o que é que vai fazer aquilo, quer dizer, não pode ser. Já foram. Temos a questão da Quinta do Espanhol, em que a Câmara despendeu uma verba a rondar 1 milhão de euros e continua sem saber fazer qual é a estratégia que o município tem para aquele equipamento. E é nisto, nós fizermos bem, e se aquilo que temos ao nosso dispor for colocado com qualidade ao serviço da população, nós, se calhar, conseguimos criar esta cultura de comunidade que nós queremos para que consigamos fixar quer os odivelenses no Conselho e tenham orgulho em viver no Conselho, quer as pessoas que vêm de fora e consigam usufruir dos equipamentos que o município tem, porque efetivamente Odivelas tem equipamentos que, se forem colocados ao serviço da população, poderão ser uma mais-valia para todos. Queria também, já agora para terminar, e estamos a falar em projetos e em questões prioritárias para o próximo mandato, porque foram propaladas uma série de projetos ao longo destes últimos anos da gestão socialista em Odivelas, e muitos deles também não tiveram conclusão. O Barão das Neves, aqui num programa atrás, também referiu aqui algumas situações relativamente a esta questão. Nós fazemos muitos workshops, fazemos muitos projetos, fazemos inúmeros estudos e protocolos e o Diabo 4, passa a expressão, mas depois, para colocarmos os processos em funcionamento, é sempre o cabo das tormentas. E eu lembro-me do Odivelas e do Metrobus e da outra piscina municipal que ia ser criada, e neste caso nós nunca mais ouvimos falar neste projeto. O que interessa é que foi gasto dinheiro com brochuras, com projetos, com estudos, com uma série de situações inerentes a estes projetos, e estes projetos ficaram pelo caminho. Eu sei que não posso ser injusto ao ponto de dizer que a conjuntura financeira do país que influiu negativamente nestes projetos, com certeza que influiu. Agora, já que se gastam tanto dinheiro em projetos, na concepção dos projetos e no planeamento dos projetos e no estudo dos projetos, que é uma coisa sem fim, e que depois divulgamos com pompa e circunstância por tudo o que é mecanismo de divulgação, que depois assegurem as expectativas das pessoas que moram em Odivelas e não os consigamos pôr ao dispor dessas pessoas estes equipamentos e estes projetos que estão falados fora. São projetos especiais. São sempre muito Muito obrigado, Marco. Miguel. Eu fico pasmado com esta intervenção do Marco Pina, porque todas estas coisas que o Marco Pina disse foram feitas, e obviamente com grande responsabilidade da doutora Susana Amador, mas sempre com o aval do PSD. Por isso é que o PSD agora tem uma nova atitude. Pois, com os seus responsáveis. Com as mesmas pessoas têm uma nova atitude. Com as mesmas pessoas, não. E portanto fico perplexo. Com as mesmas pessoas, não. A candidata do PSD assim, votou todas que sim. Todas não. Todas que sim, todas não. Como o pavilhão multiuso, a cedência dos terrenos ao Sporting, não, como a compra da Quinta do Espanhol. O pavilhão multiuso não vem de 2009 para agora. Mas o arrendamento foi agora. Isso é o arrendamento. Foi agora. Estou a falar da concessão do projeto. Quando se fala de... Mas também já lá estava a peça. As coisas têm que ser chamadas pelos nomes. Não é pessoas, é forças políticas. E portanto fico perplexo como é que... Mas sabe que a questão dos partidos... Isto era uma atitude que eu realmente gostaria de ter visto nos últimos anos, porque foram várias vezes chamados a atenção para todos estes casos. Por isso é que estou aqui hoje, obrigado. Aliás, como a questão dos SEMAS. Mas, passando à frente, a minha colega aqui do lado diz que a responsabilidade no desemprego em Odivelas não é da Câmara de Odivelas. Eu também acho que não é só da Câmara de Odivelas. Acho que vem muita responsabilidade, vem de toda a conjuntura económica que podemos vir a trazer pelo país, mas eu não vou discutir agora o país. Agora, uma coisa é certa. Quando a média do país aumenta 30% e em Odivelas aumenta 60%, tem que haver aqui a responsabilidade do país, do Conselho, da gestão municipal. Quando há pouco tempo, neste mandato, ouvi a doutora Susana Amador dizer: não se preocupem com isto, que nós somos o 5º Conselho da Zona Metropolitana de Lisboa com menos desemprego. Eu penso que há a responsabilidade do município. Andámos a dormir à sombra da bananeira. E, portanto, evidentemente que há problemas que vêm, que são conjunturais, mas há problemas que vêm da inércia e da inabilidade da gestão autárquica. Isso daí não tenho qualquer dúvida. Estamos a falar no dobro. E, portanto, eu acho que, sim senhor, que há muitos problemas que vêm de fora. E estando tudo mal fora, e está muita coisa mal fora, não quer dizer que nós não tenhamos a capacidade, e que ter a capacidade de ir buscar mais e melhor, desejar mais e melhor. Por exemplo, do exemplo de um concelho ao lado do nosso, que está nos nossos arredores, que é Lisboa,
não é? Que está nos nossos arredores, mas é só um dos nossos arredores, que consegue, com a captação de turistas, ir buscar alguma coisa para o comércio local. Consegue. Todos os dias vejo paquetes a entrar, todos os dias vejo estrangeiros a entrar e, portanto, conseguem, apesar das dificuldades, arranjar alguma forma de dinamizar o comércio local. E a Odivelas não consegue. E a Odivelas não teve capacidade para o fazer. E não é só evidente que as pessoas terem menos dinheiro para consumir, é importante, mas nós temos que ter capacidade. Poderiam consumir menos, mas... Temos que ter capacidade para ir buscar mais pessoas para consumir. Eu não posso conceber que grande parte das pessoas que moram em Odivelas vai gastar fora. Porquê? Porque não encontra a atratividade para gastar dentro do concelho. Eu não consigo conceber como é que em Alouros se faz um festival do caracol e em Odivelas, em cada esquina, temos casas a fazer caracol e ninguém puxa pelo caracol de Odivelas. Eu não consigo conceber. Eu não consigo conceber como é que temos tantas pastelarias e padarias boas e não se fomenta a parte da doçaria regional. Eu não consigo perceber como é que tendo restaurantes em Odivelas de excelente qualidade a metade do preço de Lisboa não se fomenta rotas gastronómicas. E, portanto, evidente que há muitos problemas que vêm de fora. Mas há muitos problemas que nós não os conseguimos resolver. Que Odivelas não conseguiu resolver. Isso é importante. Bem, ainda a área social, e acho muito bem, para já a Câmara paga refeições, não se subsidia, participa em refeições, porque parte das refeições também são pagas pelas pessoas, tirando os casos mais desprotegidos. Então, com fome. E pergunto, e quando as escolas fecham? Quando há férias? As crianças deixam de comer? É porque, então, ao sábado e ao domingo deixam de comer, à segunda comem. Agora chegamos ao verão, julho, agosto e setembro, como é que é? E a questão social, eu acho que se tem que olhar para ela incorporada em várias áreas. Na escola, por exemplo, com as crianças tem que estar incorporada com as escolas, com os clubes, com os agentes culturais, tem que haver um grande intercâmbio entre todas estas entidades, mas até no mais simples jardim, você quando faz um jardim pode ter uma componente social. E nós temos que pensar em cada uma das áreas que trabalhamos, que todas têm que ter capacidade de intervir na área social. Eu, se monto um jardim, tenho ali um espaço público e, portanto, desde logo é social, mas tenho que ter, por exemplo, se eu, por exemplo, meter lá um café, um quiosque com café, outro com jornais, eu estou a promover emprego. Desde logo tem ali uma atitude social. E, portanto, nós temos que, cada projeto que fazemos, temos que ter a capacidade de perceber onde é que vamos pôr a componente social. Não é? Eu acho que esta atitude, com uma atitude abrangente e ampla, nós podemos combater esta questão social. Paiva Silva, deixa-me só deixar uma questão no ar, que há pouco esqueci-me. No ar, tipo uma questão. Porque há pouco a Maria da Luz falou sobre a questão das verbas que eram alocadas ao município de Odivelas por parte do Poder Central, mas eu gostaria de deixar aqui uma questão no ar, tendo em conta esta matéria, até porque isto é uma questão de opções que se fazem políticas, não é? E a mim custa-me e tenho que deixar isto no ar, porque será que tem a Câmara Municipal de Odivelas condições para continuar a injetar 1 milhão de euros anualmente na Municipália para a Malaposta, tendo em conta estas situações, não é? Por um lado dizemos que não recebemos verbas por parte de quem compete dar as verbas, mas depois por outro temos condições para injetar 1 milhão de euros na Malaposta por ano. É isto que é uma não questão. Não posso dar a resposta. Claro, mas é uma questão que eu deixo. É uma questão que eu deixo no ar. Mas por isso é que tem que se definir prioridades. Depois, se a questão era para mim... Não, quando eu coloco assim, que é para por fazer... Por isso é que tem que se definir prioridades. No assunto. Tem que se definir prioridades. Se a questão era para mim, o alvo está deliberadamente errado, porque essa é uma questão que nós... Quantos segundos é que eu tenho? Para terminarmos. Relativamente à questão da Malaposta... Tem 4 minutos para terminarmos. 4 minutos. E já fica com mais tempo. A questão da Malaposta, é evidente que são conhecidas as nossas posições em relação a isso e, portanto, não são de agora. E o PSD, sempre que nós no Executivo, nas reuniões do Executivo, levantamos essa questão,
defende também com unhas e dentes a manutenção do projeto. Portanto, quer dizer, O PSD vamos não já ver, o defende. PSD está com os dois pés, e com os Certo. dois pés, as pernas, a cabeça, os braços, o corpo inteiro naquele executivo. Eu, como disse aqui E já, vota o tudo. PSD é um E vota referencial tudo, de estabilidade e do tem- executivo. Sim. O PS ganhou, Estabilidade. o PS ganhou, define a juinha e a orientação. Estabilidade, muito bem. Ó, que estabilidade. Eu não vou dar aqui, eu ia aqui falar, estabelecer aqui uma analogia, mas não estabeleço porque é estar a dar crédito a mais, mas depois, quando isto acabar, eu digo. Eu quero falar dos transportes. O que quer dizer que isto não vai acabar quando acabar. Eu quero falar dos transportes, já foi referido do hospital e que situação que a CDU desde o início, enfim, foi levantando, está levantando, situação que se mantém com uma exceção. Há uma carreira que efetivamente vai dentro do recinto do hospital, uma única carreira, Foi o que eu disse. que sai do Parque das Nações, ali assim algures, e vai por Louros e vai lá em cima, que é 301. É a única que entra no recinto do hospital. Portanto, a população do concelho de Odivelas, se quiser fazer isso, vai na carreirinha 204 até o Louros, chega ao Louros, entra nessa, portanto paga outro bilhete, para depois então entrar no recinto do hospital. Bom, isto um bocado caricaturando, não se percebe como é que a rodoviária, se tem uma carreira que é 301, porque é que a 225 não tem também aquela dimensão para poder entrar no recinto do hospital, porque de facto não é aceitável aqueles acessos, pronto, sobre isso. Agora, a questão dos transportes, como aqui dizia o nosso moderador. Maria da Luz, deixa-me muito só, bem. só interromper para dizer isto. Não é só no hospital, não conta, isto não conta. É nos centros de saúde alguns. Pronto, a localização de alguns centros de Pronto, saúde exatamente. também E- tem que se fazer ver em relação aos transportes, como é que as pessoas mais idosas lá chegam. E é agora, por exemplo, esse era um dos casos. Ontem deixou de funcionar, hoje é que dia da semana? Hoje é sexta. Hoje é terça. sexta. 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 Hoje é sexta, pois é, hoje é sexta. Na segunda-feira desta semana deixou de funcionar o centro de saúde que existia na Rua dos Bombeiros. Eu passei lá, sou muito curiosa, vinha de uma consulta do hospital, passei lá para perceber como é que estava o ambiente. E estava, como era evidente, ali um conjunto de pessoas à porta que se dirigiram lá para tratar de assuntos vários, de receitas, marcar consultas, etc. Não sabiam. Pronto. Mas além de não saberem que aquilo ia fechar e, portanto, foram confrontadas com essa situação, a questão das pessoas era, então, mas na Ramada, e como é que eu agora vou para a Ramada? E é a questão. Para além da inexistência de informação de como é que se vai para a Ramada, é como é que se vai para a Ramada a partir de Odivelas, para a USF da Ramada. É que, de facto, não há ligação. E não há agora que está lá o USF, mas também já não existia antes. Ou seja, a rede de transportes dentro do município, portanto, o Interfreguesias, Está mal de facto, estruturada. não existe. Aquilo é uma Está coisa que estruturada, não Tem que está ser relacionada? tem que ter, mas tem que ser reequacionada há que tempos. Há que tempos, não é? Há que tempos, pois. Depois, uma outra, há pouco falou-se um bocado a brincar, mas não são 4 minutos, não pode. Rapidamente. Pode. Há pouco falou-se de se investe mais em Canessas ou na Póvoa em função de... Não, foi eu mesmo não a quero brincar, acreditar que não. seja... Sim, Foi mesmo. não quero acreditar que seja por isso, mas agora aproveito a deixa para dizer que Canessas é a única freguesia onde o primeiro ciclo funciona tudo em regime duplo, onde o parque escolar está mais degradado, onde teve a promessa de uma escola nova na última campanha e até foi projeto, os tais projetos que se fazem, se mostram e tal, Especiais. ali à comunidade canecense e, portanto, a escola nova continua por ver a luz do dia. Então, mas se calhar é por isso é que o Armindo é sempre eleito. não é? E uma das questões que era necessário fazer e que a CDU Deixa terminar. coloca com grande veemência é a parceria público-privada tem que ser renegociada. Aquilo que a Câmara está a pagar não é comportável com o tipo de equipamento que existe, a função que não é comportável. A Câmara não pode, os municípios não podem permitir que se esteja a gastar este dinheiro todo numa escola e num pavilhão, e porque depois não há dinheiro para construir outras escolas, para reparar a Escola Mário Madeira, para reparar a Escola Melo Falcão, para reparar, enfim, um conjunto de questões que são necessárias fazer no município. Só para deixar mesmo assim, que é os bairros do Governo Civil, que foi a última promessa do ex-governador civil, não sei quantos Galamba, que agora não me lembro o primeiro nome, e a senhora Presidente de Câmara, na altura candidata, em cima das eleições, que manda uma carta para todos os moradores dos bairros a dizer isto vai ser resolvido. No sábado, Meus as senhores, eleições. onde é que isso está? Onde é que isso está? João Galamba, muito obrigado. Onde é que isso está? A doutora Susana Amador
e Secretariado Nacional do PS, todos terão a sua cota Muito bem. parte. Então, Responsabilidade e é em tudo com isto. esta nota final da Maria da Luz que fechamos o nosso poder local por hoje. Parece que, como conclusão geral, podemos tirar que a preocupação central que daqui sai é realmente a estratégia para o Conselho, a definição de uma estratégia para o Conselho, para além de toda uma coleção grande de dificuldades que aqui foram apontadas e que se deseja verdadeiramente que as forças políticas de Odivelas, seja ela qual for, ou sejam quais forem as que fiquem no próximo mandato, se debrucem sobre elas e as tentem resolver e arranjem soluções para bem de Odivelas e da